Gravando. Oi, gente. Vamos falar agora sobre uma doença autoimune. Tudo bem? Doença de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto, tá? Vamos falar primeiro dos sintomas ou alguns sintomas, tá, gente? Porque é o seguinte, a tireoide é uma glândula que secreta hormônios muito importantes para a tua saúde, para o teu funcionamento. Falou de glândula, fala de hormônio, tudo bem? Acontece o seguinte, a tireoide tem funções interessantes, importantes. Não vamos entrar na fisiologia dela, vamos falar um pouco do que acontece na tireoidite de Hashimoto, tá bom? Acontece, por exemplo, um fenômeno chamado fadiga, cansaço, tá? Pode causar irritação, por exemplo, queda de cabelo, tá? Isso são alguns dos sintomas relacionados com a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque geralmente um dos quadros principais caracterizado pela doença de Hashimoto é o hipotireoidismo, ou seja, a sua glândula da tireoide, ela não secreta, ela não fabrica, ela não é estimulada da forma precisa para produzir a quantidade suficiente de hormônio que você precisa para uma boa função fisiológica, ou para a sua homeostase, se tu quer ser um pouco mais técnico. Agora, é o seguinte, então o indivíduo, a pessoa, e geralmente isso afeta com mais frequência as mulheres, tá? Ele manifesta-se com alguns desses sintomas, fadiga, queda de cabelo, tá? Irritação, tá? Então aquele sono contínuo, aquela indisposição contínua, às vezes perda de cabelo. Então, muito disso daí pode estar relacionado com a doença ou com a tireoidite de Hashimoto. Gente, agora falamos como é alguns desses quadros. Lógico, tu vais procurar um profissional de área, né, para poder ter um diagnóstico preciso, tá? Agora, o que é, tá bom, gente? É o seguinte, o teu sistema imune, tá? Ele começa, por alguma razão, a identificar ou a não reconhecer a tua tireoide, a glândula tireoide, como algo estranho. Ou seja, o teu sistema imune manda células do sistema imune e começa a atacar a tua tireoide. Então, a tireoide começa a ter uma disfunção. Ela começa a não produzir hormônios que deve ser produzido, né, nem quantidade suficiente, e daí começa então o teu organismo a atacar a tireoide, e isso então dá disfunção fisiológica na glândula tireoide. Ponto. A pergunta agora é o seguinte, gente. Qual é as alternativas terapêuticas clássicas, tá? Então, hoje, você vai ter uma alternativa terapêutica clássica, que é, por exemplo, o uso de imunossupressores. Imuno já fala, supressor baixa. São drogas, são medicamentos que baixam a tua imunidade, porque o seu sistema imune está atacando muito a tua tireoide. Então, você baixa a imunidade, baixa, então, os ataques à tua tireoide. Isso atenua a tua tireoidite, ou seja, a tua inflamação na tua tireoide. Isso é uma coisa que acontece. A outra coisa também que vai ter uma das alternativas, talvez seja o uso de corticoides, né? Ele é um anti-inflamatório, também não é ação tanto de anti-inflamatórica, mas mais de baixar a tua imunidade, né? E acontece o seguinte, por tu não estar, ou pelo paciente, o indivíduo não estar produzindo hormônio da tireoide em quantidades suficientes, ele vai precisar então de uma suplementação do hormônio da tireoide, né? Então isso vai ser prescrito por um endócrino, por um médico de área afim, que vai prescrever. Gente, acontece o seguinte, em nossas áreas de pesquisa, nós identificamos o seguinte, algumas moléculas, por exemplo, os beta-glucanos, têm a capacidade, alguns beta-glucanos têm a capacidade de atenuar a inflamação. Exatamente. Como? Modulando o sistema imune, né? Não é uma ação anti-inflamatória, gente. Isso é muito importante, ficar bem claro. Hello! É uma ação imunomoduladora. Isso é muito interessante. Então, o teu sistema imune, que atualmente estaria identificando como a tireoide como inimiga, começa então a diferenciar e a entender que a tua tireoide não é um corpo estranho, mas sim parte do teu organismo. Então, gente, queria que você pensasse um pouco sobre isso.
ter mais informações sobre nossas pesquisas, das minhas pesquisas, nos meus sites, no site da Semes Biofarmacêutica. E pensa sobre isso. Se você está sentindo fadiga, tem irritação, conhece alguém, talvez seja hora de procurar um profissional de área afim. Isso vai te ajudar bastante no diagnóstico preciso, tá bom, gente? Isso é alguns dos sintomas que eu citei. Há muitos outros sintomas, tá? E uma coisa interessante, bingo, câncer do tio Sam. Muitas vezes, pessoal, até publiquei isso no Saúde Intencional. Vou colocar um link aqui debaixo do vídeo, nessa postagem. Fala o seguinte, muitas vezes essa tireoidite é porque tu estás com o teu sistema gastrointestinal, ou mais precisamente o teu intestino, está desregulado, ou seja, há uma desorganização, porque sabia que mais de 50%, cerca de 70% do teu sistema imune está localizado, né, nesse lume intestinal. Então, se tu estás com o teu sistema gastrointestinal desregulado, teu sistema imune possivelmente pode estar também desregulado. Então, causa esse processo inflamatório, tá bom? Então, assim, muitas vezes o problema da tireoide é um problema mais embaixo. Não é bem na tireoide. Ela é mais uma consequência do que o problema em si. Tá? Preste atenção nisso, gente. Há uma riqueza de informações sobre isso. Vai ser um prazer a gente continuar conversando sobre isso. Queria pedir a você, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, cara. Dá um alô. Não gostou? Critica, desce o pau na gente, tá bom? Gente, um abraço, obrigado, até mais.